Bom dia, então, a todos agora oficialmente. Fica aqui o registro, né, na nossa gravação. Esse é o nosso encontro 6, tá? Da nossa... que faz parte, né, do nosso projeto. E saúdo a todos e saúdo já imediatamente a ti, Kelly, a nossa palestrante de hoje. A gente inverteu a temática. Eu vou abrir aqui, eu não vou compartilhar. Eu vi que a Kelly já compartilhou a tela dela. Não sei se tem alguém aí com o cronograma aberto, mas no nosso grupinho do WhatsApp eu havia comentado que por um probleminha de agenda, hoje a gente ainda está finalizando o Salão do Conhecimento da Unijuí, e o professor Paduim, que estava previsto para hoje, para tratar de inteligência artificial na educação, ele está em deslocamento também, com atividades em outra cidade, e então nós tivemos que inverter. Aquela temática que estava prevista para novembro, com a professora Bárbara e eu, de mediação, que é gamificação na educação básica, nós trouxemos para hoje, e também por um outro problema de agenda da professora Bárbara, ela não vai poder estar aqui conosco. Então, foi muito bem indicada, né? E a gente agradece muito, 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 Kelly, por tu teres aceito esse convite, esse desafio de estar aqui com esse grupo e para tratar, então, dessa temática, tá? Então, fiquem bem à vontade e já vamos organizando a cabeça, né, para perguntar, para interagir e dar uma aprofundadazinha naquilo que a própria Bárbara e o Paduim e a professora Thaís, do curso de letras, fizeram conosco lá no mês de agosto, quando trataram dos aplicativos, lembram? Em sala de aula, o PortGo e o MatchGo. Então, hoje a gente aprofunda um pouco mais, dá um caldinho mais legal sobre essa temática de gamificação. Está na boca de todo mundo, tá? A gente lê muito sobre isso, a gente abre jornal, a gente vê, né? Gamificação é um termo que já virou quase que senso comum. Mas tem muita... por ter virado quase senso comum, tem alguns equívocos também, né? Tanto na forma com que as pessoas popularmente entendem, né? Como que é um processo gamificado, e muitas vezes, eu tenho certeza que pelos meses de interação que a gente tem tido aqui nesse grupo, quase todos vocês ou fizeram ou fazem atividades gamificadas e às vezes não se dão conta. Né? Então, é legal também da gente dar esse caldinho mais conceitual, sim, né? Da gente dar nomes aos bois, como a gente diz, mas muito mais de ter aqueles insights, né? De ter, às vezes, uma coisinha de diferente que motiva o aluno de uma forma e que nos motiva também, né? De outro lado. Então, agradeço enormemente, eu vou sair da minha tela. Lembrando, a gente estava aqui nos bastidores antes da gravação. Esse é o nosso penúltimo encontro, tá? Então, a gente inverte, temos um encontro ainda de novembro, dia 26 de novembro, tá? O último sábado de novembro, então, com o professor Paduim, esse é o tchan que nós fizemos. Então, IA, Inteligência Artificial na Educação, passa para novembro, e aí sim o nosso último encontro temático, né, será esse de novembro. Uns diazinhos depois, dia 10 de dezembro, é o nosso encontro final, híbrido, então no espaço Mais Inovação, depois a gente compartilha localização e tudo mais, para quem quiser e puder ir até ali o centro de Juí, no dia 10 de dezembro, de manhã, o mesmo horário, tá? Das 9 às 11, provavelmente como vai ser híbrido, possa durar um pouquinho mais, vamos fazer um lanchezinho também coletivo, e umas fotinhos, que sempre é legal ter esses registros, né? E o Vitor também, da produtora Fluz, estará lá para fazer toda a captação de imagens desse nosso encontro. E o que eu ia comentar, Kelly, antes, é isso que nós estávamos falando de bastidores, com Cláudia, Jaqueline e outros professores. A gente faz, então, o que é o esqueleto desse nosso encontro de hoje? A gente discute gamificação com a Kelly, e logo, então, num segundo, aí eu paro de gravar, a gente deixa gravado só a parte temática, tá? E aí, num segundo momento, eu convido quem puder ficar, principalmente aqueles que preencheram. Eu vou colocar o link aqui no chat, tá? Porque hoje é o último dia para preenchermos aquele grupinho que eu fiz lá, o documento sobre os grupos que têm interesse, né? Vocês foram desafiados a se organizar em grupos
para fazer relatos de experiência, né, envolvendo tecnologias educacionais e alguma experiência que vocês tiveram. Isso no dia 10. Então, tanto online como presencial. Então, hoje é o último dia, tá? A partir de amanhã, amanhã não, que são eleições, a partir de segunda-feira, o bolsista Juan vai fazer uma revisão nessa tabela e vai voltar a contatá-los para construirmos um roteiro daqueles que quiserem que a gente vá com a produtora lá fazer algumas captações de imagem, relatos, depoimentos. O foco é vocês, tá? O foco são algumas atividades centradas nos participantes do projeto. E aí vocês fiquem bem à vontade para orientar o pessoal da gravação, né? Do tipo, professora Cláudia, a senhora gostaria de fazer um depoimento? Sim, né? Bem à vontade, ele vai ficar com a câmerazinha e grava onde quiser, o ângulo que quiser. Se gravar turma, nós não temos autorização, né, para expor o rosto das crianças e tudo mais. Talvez uma tomada em que não apareça rosto, né, em que apareça algo de longe, mas vocês é que vão... A gente constrói isso tudo nesse segundo momento de hoje, tá? Assim como, eu gostaria antes de passar para ti, Kelly, já passo para vocês, gurias, que estão com a mãozinha, acho que é a Jaque. Para o encontro de sábado, a Cláudia estava perguntando, ou a Jaque, sobre o tempo, né? Como é que vamos fazer sábado, quanto tempo teremos, como é que serão esses relatos. Isso vamos aguardar ainda até hoje para ver quantos grupos teremos. A gente já tem 9, então isso já dá para ter mais ou menos das nossas 2 horas, 2h30, já dá para ter uma ideia aproximada de que o tempo de exposição, digamos assim, não será tão longo, mas com aquele intuito de que o tempo maior seja para a gente conversar sobre essas experiências que serão brilhantes, com certeza. Fala, Jaque. Eu só estava pensando aqui, Fábio, quando tu estava falando, né, sobre a questão da exposição, né, como tem 9 pessoas inscritas ali, eu sou uma delas, e assim, eu acho que tem que trazer para essa, quanto mais pessoas puderem socializar, e assim, eu acho que esse momento não é só para coisas que deram certo, né? Então, assim, às vezes tu tá tentando coisas na escola, tu tem dificuldade, né? Tu tentou, tu colocou... Eu acho que trazer essa dificuldade também para esse momento de relato. Talvez até mais para isso, né, Jaque? Então, assim, eu tenho muitas dificuldades, eu me inscrevi mais, assim, para conversar sobre isso também, né? Coisa boa. E colocar sobre o que eu penso também, o que eu tentei fazer, o que deu certo também, mas o que assim... dá errado e por que deu errado, quais são os empecilhos, o que a gente tem que meter o dedo ainda, né, como professor. Isso, e até assim construir parcerias com a universidade que vai para os próximos anos, para a gente poder, então, né, daí melhorar essas questões ali. Então, eu acho que só para dar um outro para o pessoal aí, né, que não se inscreveu ainda, que para a gente nessa perspectiva também. Perfeito, Jaque, porque se não é assim, a gente também fica naquele... Vocês com certeza passaram por isso, a gente passa por isso muito frequentemente, que é, às vezes, propor algo que não tem mais sentido, né? Então, às vezes, a gente, a escola tal, ou a universidade tal, o curso tal, tá com um projeto sobre isso. Tá, mas isso já passou, a gente já fez, né? Então, os dramas são outros, né? As vontades são outras. E eu acho que esses projetos que a gente tem, e que bom que conseguimos aprovar, porque vocês sabem que sem recursos a gente não consegue fazer muita coisa. Então, esses recursos da FAPERGS com o SEBRAE, e isso viabilizou, né, esse projeto e outros que vocês sabem que estão em andamento nesse momento, não só na Unijuí, né, mas como em outros locais. Então, não é só falar, vou dar o exemplo de hoje, né? Não é só falar sobre gamificação. É, às vezes, pegar um grupo de professores que está louco para trabalhar, que gostaria, mas que, como eu disse antes, hoje já está fazendo muita coisa gamificada e não sabia que estava fazendo, né? E aí consegue dar um contorno melhor, né? Ou na perspectiva da avaliação, ou na perspectiva da metodologia mesmo com os alunos. E avaliação é um tema, né? Que a gente pode... para o futuro, né, começar a pensar nessa perspectiva híbrida, porque o nosso grupo de estudo, gente, a gente está tratando de hibridismo, né, o grupo de estudo junto com o nosso grupo de pesquisa Mongaba. Eu lembro que eu convidei alguns de vocês. Esse último encontro não aconteceu, se não me engano. É um encontro por mês,
acho que agora vamos ter que mudar, porque não está rolando a sexta-feira de noite, não está dando certo. Então, porque pega sempre reunião ou aula, então vamos ter que achar um turno que a gente consiga se ver. Mas para eu fechar essa minha apresentação, né, minha exposição inicial e passar para a Kelly, o hibridismo, pensando a avaliação num contexto híbrido, não é só fazer algo ou online ou presencial, né? O híbrido, ele se mostra como além de uma modalidade. A gente tende a achar que um processo híbrido na nossa área é um pouco online, um pouco presencial, e é muito mais que isso. Então, ele é uma base do próprio processo pedagógico. Então, até a própria organização espacial e tudo mais, como que a gente organiza alunos em sala de aula, outros no outro lugar, depois inverte, coisas assim. Então, eu lembro que eu comentei isso um dia aqui nesse grupo, e um professor, eu lembro lá no início, e ele disse, mas eu já faço isso. Ele, né, usava até nome de rotação por estações e coisas assim, porque não é nada tão novo assim, como a gente tende a achar. Às vezes é só uma outra roupagem, às vezes é só um outro nome, e quem já é professor há mais tempo sabe que às vezes essas roupagens vão mudando, mas o foco, por exemplo, no protagonismo do aluno, coisas assim, isso já existe há muito, muito, muito tempo, né? De colocar o aluno como protagonista. Aí passaram a se chamar metodologias ativas, por exemplo, né? De elas, os próprios processos gamificados. Então, as tecnologias vão fazendo com que essas funções mudem. Mas se a gente olhar o protagonismo do aluno, o papel do professor, essas coisas também, elas vão se acomodando, né? E vão se reorganizando com o passar do tempo. Parei, Kelly, viu que a gente se empolga, né? Uma vai puxando a outra. Beijo, Kelly, muito obrigada. Passo a palavra para ti. Fiquem bem à vontade, tá, gente? Tá o chatzinho aqui e abram o microfone para interagir com a Kelly também. Muito obrigada. Isso aí, eu vou tentar acompanhar aqui o chat também. Então, vamos lá. Qualquer coisa, Prof. Fábio, me avisa, que o tempo aqui também não tá tão legal. Mas então, vamos lá. Primeiramente, quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês nessa manhã de sábado e dizer, então, que essa fala de hoje, ela emerge de uma escrita que se constitui num projeto de pesquisa em nível de mestrado, que está vinculado a uma linha de pesquisa, que é o Currículo e Formação de Professores do Programa de Pós-Graduação em Educação nas Ciências da Unijuí. Então, eu ressalto que a fala de hoje ela vai emergir das pesquisas que eu realizei até o presente momento. É a primeira vez que eu estou fazendo isso, então quero que seja uma troca de experiências e qualquer coisa podem me interromper, podem perguntar, podem fazer sugestões. Então vamos lá, quem sou eu? O meu nome é Kelly Gabriela Puerge, eu tenho 22 anos, atualmente eu resido e trabalho aqui em São José do Inhacorá. Sou formada em licenciatura em matemática, ingressei no curso no ano de 2018 e finalizei no final do ano passado, me formei no início desse ano. Logo que finalizei este curso, eu iniciei então um mestrado em Educação nas Ciências na Unijuí e atualmente também estou cursando a segunda licenciatura em Pedagogia. Aqui no canto esquerdo eu deixei alguns meios de contato, caso vocês queiram me chamar posteriormente. Então vamos lá, para dar início eu preparei uma pergunta e eu gostaria que vocês me ajudassem a respondê-la. Quais as maiores dificuldades que vocês, professores, enfrentam junto aos seus alunos? Alguém gostaria de responder? Sobre gamificação, Kelly? Não, no geral, quais são as dificuldades que vocês encontram na sala de aula? Pergunta, já é uma pergunta difícil já de início, assim, Kelly. Por onde começar? Não, acho que a maior, eu, né, enquanto professora, a maior dificuldade que eu encontro sempre para trabalhar, às vezes que a gente quer inovar e tal, são as metodologias, né, a gente ter conhecimento, a gente ter domínio sobre muitas metodologias, às vezes que você queira, que acha interessante trabalhar e você ainda não domina, você ainda não consegue transformar o que tu trabalhava antes dentro de uma nova metodologia. Acho que para mim essa a primeira dificuldade, assim.
a falta muitas vezes de infraestrutura, né, para a gente poder trabalhar dentro das escolas, ainda mais escolas públicas, né? Então para nós lá sempre é bem difícil essa questão, já está melhor, mas ainda tem é bem restrito, né? E nós temos uma realidade também de vulnerabilidade social, que muitas vezes os problemas encharcam a escola, né? E aí, às vezes, fica difícil você trabalhar, não só por questões que eles trazem, mas por faltas, né? Eles faltam muito, eles têm a questão do querer também, acho que a gente tem que começar a tentar resgatar, que é difícil depois dessa pandemia, para nós é bem difícil também, né? Então, acho que são vários elementos ali, mas para mim a questão da infraestrutura ainda, a formação continuada de nós professores, tempo de planejamento em conjunto, que é coisa que nós não temos, assim, praticamente, né? Eu acho que isso facilitaria bastante a inovação também e pensar a educação num formato diferenciado. Vou deixar as gurias e os guris falar também um pouquinho aí. Prof. Cláudia? Na verdade, eu acredito que a gente não... Eu, particularmente, eu sou bem privilegiada nessa questão da infraestrutura. Eu estou numa escola que tem uma infraestrutura muito privilegiada, né? Para mim, a maior dificuldade é a questão do tempo, a falta do tempo ou o redimensionamento do meu tempo para planejamento e para estudo. Então, eu trabalho 40 horas, né? E enfim, tenho uma família também, gosto muito de estudar, gosto muito de ler, mas o meu tempo, ele acaba sendo dividido com tarefas que são um pouco burocráticas, né? A questão assim de o que aconteceu nesse ano, por exemplo. Nós tivemos uma divisão de avaliações em bimestres, né? Então, o que acontece? Você pisca o olho, daqui uns dias você tem que fazer prova. Você pisca o olho, você tem que fechar média. Você pisca o olho, tem que lançar notas. Então, como eu particularmente tenho 14 turmas, isso significa muito trabalho. E muitas vezes esse muito trabalho, ele não traz um resultado que vá fazer a diferença na vida do estudante. Porque mesmo sem fazer uma avaliação, você já consegue identificar muitos aspectos do estudante. Então, o resultado da avaliação não é necessariamente diferente daquilo que o teu olhar já indica, né? Muitas vezes o estudante não vai muito bem na prova, ou na avaliação, mas são outros os fatores envolvidos, não é necessariamente o conhecimento. Então, esse tempo destinado à burocracia que nos é colocado, para mim ele é assim essencial. Se ao invés de usar esse tempo digitando nota, né, repetindo informações, eu usasse efetivamente para leitura, para planejamento, para participação de cursos online, como nós estamos fazendo agora, isso traria, sim, algo muito mais prazeroso, né? Não temos como fugir da burocracia, né? A gente já tem aí, como resultado, a proposição para que o ano que vem nós tenhamos trimestres. Então, uma etapa já vai ser menor, né? Vai ter um tempo mais longo, vai nos dar, assim, um tempo maior para estudos. Mas, mesmo assim, eu considero que a questão, o fator do tempo e do tempo de planejamento coletivo, ele é essencial para o professor. O tempo individual, né? E também o tempo de planejamento com os colegas, né?
nesse trabalho que nós pretendemos dividir aí em dezembro, a prof. Adriana é minha colega de escola. E nós nos encontramos assim no intervalo das 6 às 6:30 ou às 6:45, nós fizemos um meet num sábado à noite, depois da entrega de boletins na escola, para poder fazer as combinações com as outras colegas. Aí eu descobri que a Andressa, que está no grupo, é minha colega de escola e que eu não sabia. Ela frequenta a mesma escola, nos mesmos turnos, e a gente não tinha conversado, a gente não se conhecia, e nós dividimos talvez os mesmos alunos. Então essa questão burocrática, para mim, ainda é o maior entrave. Ela não envolve somente assim a disposição da direção de fazer isso, né? A minha diretora lá, a Prof. Mari, ela é assim super apoiadora em todos os encaminhamentos, as inovações, né? A Prof. Elisandra também, que é a vice da noite, mas isso está para além do poder de decisão da escola, né? Eu acho que é uma questão assim de um planejamento maior ao qual nós estamos inseridos. Joia, mais alguém? E para além da infraestrutura que vocês encontram nas escolas, como que estão os alunos? Estão interessados? Oi, Kelly. Eu acho que em parte, eu ia comentar sobre isso, que assim, o que as profs colocaram, a gente percebe também a nossa escola aqui, então é uma escola muito pequena, com um número de professores muito reduzido, e da mesma forma um número de alunos bem pequeno também. Porém, a gente encontra muitas vezes essa dificuldade de fazer com que o aluno perceba a importância do estudo, a importância da educação nos dias atuais. Muitos consideram que muitas pessoas se dão bem sem estudar. Para que eu preciso estudar aquilo? Para que eu preciso aprender isso? E além de tudo isso, a questão do planejamento também, porque assim, sendo uma escola pequena, tendo poucos professores, os professores que tem precisam dali a pouco abraçar vários componentes e precisam estudar muito, porque nós temos uma situação de uma prof que precisou se licenciar agora, se ausentar por motivos de saúde, e a gente sabe que não tem banca de professores para essa área na coordenadoria. Então, o que vai acontecer? Para que a gente não deixe os alunos sem aula, os professores que acabam assumindo essas aulas. Isso demanda de muito estudo. Então, esses componentes novos, esse ensino médio novo que está vindo, que então a gente sabe que ninguém, ou praticamente ninguém, tem formação específica dentro dessas áreas. E eu vejo que eu acho que essa é a maior dificuldade, a gente ter esse tempo de preparação para de fato fazer algo que os alunos sintam atração, que eles sintam interesse, né, em aprender aquilo. E muitas vezes a gente tem essas formações externas que são sempre fora do horário das nossas aulas. Isso também, de certa forma, é um momento que você precisa se dedicar, você tem algo para fazer depois, você tem outras leituras para fazer, então isso, computando todo esse nosso tempo, acho que isso é uma das maiores dificuldades que nós encontramos hoje. Isso, mais alguém quer socializar alguma ideia? Eu acho que resume bem, né, gurias, essa questão do tempo, né? Porque não é só gerenciamento do tempo, a gente às vezes tende a se culpar, né, Cláudia? Do tipo assim, eu não sei organizar o tempo, eu não consigo. Em alguma medida pode até ser, mas um percentual muito menor, como diz a Marli, do que se a gente tivesse todo um processo em que a gente não tivesse que fazer para além, né, a gente sabe que a profissão professor, a gente tende, né, a já incorporar e naturalizar, a normalizar, né, o 24 horas trabalhando. Isso não está certo, né? Então, essas formações continuadas, todo esse processo que faz parte da constituição do professor,
né, da eterna qualificação, né, e processo de trabalhos complementares e tudo mais, isso teria que estar dentro da carga horária, né? Então, dentro do meu fazer profissional, eu vou ter momentos em sala de aula, eu vou ter momentos de planejamento coletivo, eu vou ter momentos para isso, só que a gente sabe que na prática não é bem assim que funciona. E aí a gente acaba tendo, claro, né, que transcender isso. Eu fico bem preocupada, assim, e me solidarizo muito com a questão que a Cláudia trouxe, a Jaque também com a questão do tempo de aula, né, Jaque, 50 minutos que a minha área é letras, e a gente sabe que, principalmente na área que eu atuo, que é inglês, a gente sabe que a língua estrangeira, né, tu não consegue, né, bem isso, tu consegue acomodar os alunos e falar, terminou a aula, né? Então, tu tá numa eterna recuperação, né, então a coisa não anda. E as escolhas a serem feitas pedagogicamente nessa perspectiva também são complicadas. Mas eu fiquei bem pensativa, Cláudia, com o que tu falou, né? Um número X de turmas, 14 turmas, e um processo avaliativo que acaba sendo mais curto, bem mais encurtado, é como se tu tivesse sempre num processo avaliativo, né? Com intervalos sem avaliação, né? Então parece que tu tá num movimento contrário. Tu não, Cláudia, né? Tu, digo, pensando hipoteticamente, qualquer um que esteja nesse processo. E aí eu fico pensando, não sei se para que rumo vai a organização da Kelly, mas aí eu fico pensando em que medida tudo isso que nós estamos falando no projeto auxiliaria nessa nossa própria gestão do tempo, né? No sentido de evitar retrabalho, de otimizar, né? Como que um processo, não vou dizer gamificado, né? Mas como que esses aplicativos, como que esses ambientes virtuais, como que o processo híbrido poderia otimizar, porque quando a gente estuda um pouquinho mais a fundo, gurias, é isso que eu acho legal da gente começar a pensar junto. Não tem receita, claro, né? Mas tem, assim, coisas que quando tu começa a estudar mais a fundo o híbrido, ele otimiza tanto o tempo de sala de aula, com o grupo que tu tem dentro da sala de aula, e aí para nós que temos, eu não estou em sala de aula, né, na educação básica, mas para quem tem 50 minutos tu não faz praticamente nada, 50 minutos semanais. Então, como que tu tenta gerenciar dentro desses 50 minutos aquele grupo de aluno? Então, acho que a gente consegue também aprofundar um pouquinho mais isso dentro dessa lógica híbrida, que, de novo, né, eu insisto, a gamificação entra nisso, claro, mas a gente tende a achar que o híbrido não serve para nós, porque os alunos não vão estar fazendo mais online, não vão estar fazendo EAD, não, né, esqueçam isso. O híbrido pode ser feito em sala de aula presencial com os teus 30, 40 alunos. Então, é da gente começar a pensar um pouco mais sobre isso e talvez colocar isso em pauta, né, em algum encontro, alguma coisa pro ano que vem, que esse ano já praticamente se foi. Né? Eu vi que tem mãozinha. Essa questão, prof, que você coloca sobre o aluno, eu vejo que o aluno, ele é também o reflexo do professor, porque eu acredito que, claro, a gente não trabalha sozinho, no aprendizado é uma construção de mão dupla, né? Aquele autor que diz assim que a gente tem uma profissão que é a profissão do impossível, porque você precisa despertar no outro algo que o outro nem sabe que ele pode fazer, né? Então, essa questão do comprometimento, do desejo, né? Da necessidade de estar engajado no nosso desejo de ensinar é algo assim que a gente teria muito tempo para conversar sobre. Mas eu acredito que o estudante acaba sendo um reflexo do professor, né? Como a minha experiência com estudantes de EJA, por exemplo,
eu tenho assim o privilégio de ter estudantes que são pessoas idosas, né? Enfim, que estão até mais velhos do que eu, mas o desejo que eles têm de aprender é algo assim fantástico, né? Muitas vezes a dificuldade deles não está no acessar a tecnologia, né? Até porque alguns deles utilizam essas ferramentas na própria profissão, né? Mas a dificuldade está muitas vezes em responder uma cruzadinha, né? Em associar o que significa pergunta e resposta. Então, essa questão de que eles vêm para a escola com muita vontade de aprender. E a gente consegue fazer trabalhos, atividades, relatos que eles nos surpreendem e que eles nos instigam a fazer leituras e a continuar, digamos assim, dividindo esse conhecimento com eles. Então, para mim, trabalhar com esse grupo, que é um grupo pequeno, né? Ele é um grupo quase em extinção, né? Mas é um grupo muito prazeroso e é muito diferente de você trabalhar com jovens. Então, muitas vezes, quando você só trabalha com um grupo, por exemplo, só dos adolescentes, às vezes você sai da sala de aula meio triste, né? Meio assim, algo poderia ter sido diferente, porque essa turma não está tão motivada, né? Mas quando você vai para essa sala de aula, que são pessoas que trabalharam o dia todo, na construção civil muitas vezes, num trabalho pesado, cavando buraco na rua, né? E que eles chegam assim com toda a disposição, né? Que o professor assim é a pessoa mais importante que existe no mundo, que eles atravessam a rua para conversar com o professor quando eles saem da escola. Então a gente percebe assim como é gratificante e como o nosso trabalho é importante para eles. Então, para mim, os alunos, eles estão no tempo deles. Cada um está na sua caminhada. Tem alunos que são muito arteiros, né? Que eles querem ficar todo o tempo no celular e eles podem fazer isso. Tem aqueles alunos que gostam de tomar água várias vezes ao dia, de socializar no corredor com os outros colegas, mas também você tem aqueles alunos que eles precisam muito da escola, né? Então, são vários públicos. Se a gente pensar na educação infantil, por exemplo, eu não trabalho, mas também tem um outro lugar desses estudantes quando você fala de escola, né? Quais são as necessidades? A minha colega Adriana, ela trabalha muito com educação infantil e os relatos assim que ela vem trazendo são encantadores. Então, eu acredito que a partir do momento que o professor tem essa possibilidade de organização, ele consegue ter um olhar sobre os alunos de uma forma diferente, né? Eu sei que eu estou sendo muito romântica aqui, talvez, mas é assim que eu vejo os estudantes. Eu não consigo ainda enxergar neles algo que não seja próprio do tempo deles ou da idade que eles estão vivenciando. Então, sabemos que as dificuldades são inúmeras. Eu não vou partir muito para o lado da conciliação do tempo docente, mas mais no sentido de conseguir trazer esses estudantes que, então, ficam tomando água, ficam no celular, para dentro da sala de aula através da gamificação. E também em escolas que não possuem a infraestrutura tecnológica, que às vezes a gente acha que é necessária, para desenvolver uma aula gamificada. Então, como a Prof. Fábio comentou, vocês já tiveram um pouquinho sobre a gamificação,
E eu gostaria de saber de vocês, o que vocês entendem por esse termo. Alguém gostaria de falar um pouquinho sobre a gamificação? Não tem resposta errada. Não? Então vamos lá. Eu posso. Pode falar, sim. Eu acho que, na verdade, em poucas palavras, é transformar algo em um jogo, né? É um formato de eu poder jogar com aquilo, seja algum conteúdo, seja, né, outros temas. Eu acho que pode transformar diferentes temas em jogo. Eu acredito que seja isso, né? Poder jogar online ou até... eu estava pensando outro dia, né, nós estávamos falando sobre aquele come-come, como é que é aquele do início que tinha aquele videogame. O Pac-Man. Isso, o Pac-Man, né? E daí eu estava olhando outro dia a possibilidade de eu fazer o Pac-Man ao vivo, né, com os alunos, né, criar o Pac-Man para que eles façam, né, na aula de educação física ao vivo. Então, é um projeto, é uma tentativa de que eu estava pensando, né, acho que é nesse sentido, eu vou gamificar, né, por exemplo, posso botar algum obstáculo, posso trabalhar até alguma capacidade física ou algum circuito motor, transformando ele num game, né, num jogo, assim, eu não sei, dentro do meu entendimento, eu acredito que seja um pouco isso, né. Ótimo, prof, muito bom. Mas antes da gente ir para a teoria, eu trouxe um pouquinho sobre a origem do termo gamificação, que não é brasileiro. Então, gamification se originou no ano de 2002, quando foi usado pela primeira vez pelo programador Nick Pilling para se referir à transposição da mecânica dos jogos ao mundo real para engajar as pessoas. Porém, somente depois, então, quem inovou e popularizou a gamificação foi Yu-Kai Shou, que durante 20 anos ele estudou o comportamento das pessoas em relação aos jogos. E então, em 2010, quando a gamificação virou tendência no mundo dos negócios, ele estava pronto para oferecer soluções a empresas. Então, ele que trouxe mais a gamificação para o lado industrial, para o lado empresarial. Hoje, ele é palestrante internacional sobre o tema gamificação. Então, o que é a gamificação? Através das pesquisas que eu realizei até o presente momento, pesquisas bibliográficas, o que a gente mais encontra sobre o termo é de que a gamificação é a aplicação de jogos em outros contextos, a fim de melhorar o engajamento, a satisfação e a motivação. Aqui eu trago também uma citação de Figueiredo, que afirma que a gamificação consiste na utilização dos elementos mecânicos, estéticos e dinâmicos de games em contextos que não são os dos games em si, em experiências sociais que não necessariamente precisam ser de games, nem estarem sendo eletrônica ou digitalmente mediadas. Então, a gamificação é justamente isso que a prof comentou, de trazer o jogo para a nossa vida real, mas não necessariamente tendo que utilizar a tecnologia. Só um pouquinho que eu vou ter que colocar meu note e carregar aqui. Olha que legal, Jaque. Enquanto a Kelly é isso, né? A gente sempre lembra a primeira ideia que vem da gamificação. Usar princípio de jogo. O que é um jogo? Né? Quando a gente diz eu adoro jogar, né? Eu tenho 44 anos, então eu ainda eu lembro de ter começado o início da adolescência, fim da infância, tarada para o videogame. Né? Então, assim, a gente tinha videogame, mas eu também sou até hoje, e eu incentivo os meus filhos a terem jogos de tabuleiro. Então, a gente tem muito jogo. Então, assim, mas quando tu diz assim, vamos jogar, e a Jaque é da educação física, né? Ela me dá uma aula sobre isso. Mas o jogar é tu usar aquela... E eu sei que a Kelly vai ir para isso, era só para te dar o tempo, Kelly, de carregar a recompensa, passar de fase, né? Então, isso que tu falou do Pac-Man, eu achei perfeito, eu já fiquei imaginando, né, os alunos fazendo. É o desafio, né? O desafio, tu tem que superar o obstáculo, e a gente sabe daí que cognitivamente isso tem aquela coisa do porquê que a gente diz, né, e os estudos dizem, não eu, né,
a questão do vício, né, da dependência tecnológica, do joguinho do celular e tudo mais, se torna um vício, né, a própria dopamina, aquela coisa toda, de tu estar sempre satisfazendo, tu tem aquele retorno, né, e a gente sabe que o retorno, a medalhinha, lembra, né, que a gente pode fazer isso até sem, como disse a Kelly, não depende de tecnologia. Os cursos de inglês fazem isso, né? Então a recompensa, né? Eu consegui ganhar uma medalhinha, tem até moeda de dólar de brincadeira, né? Então assim, essa história do ser recompensado, tem toda uma teoria que é radicalmente contra isso, né? E não vou aprofundar. Então, que dizem, né? Não, mas peraí, tu tá num processo educacional, tu não tem que estar sendo recompensado para isso, né? E a recompensa se dá de outra forma e em outro tempo. Mas já vou parar, é só para te dar esse tempinho aí, Kelly. Sim, bem tranquilo, obrigada. Então, como vocês comentaram, o que faz com que as pessoas passem horas e horas jogando talvez um jogo no celular, mas quando estão dentro da sala de aula, aquele mesmo tempo parece que é muito mais. Por que no jogo o tempo passa mais rápido, né? Então, em relação ao desenvolvimento de uma aula gamificada, ela tanto pode ser desenvolvida durante uma aula, durante várias aulas, trazendo um contexto, envolvendo outras disciplinas, que por vezes a gente sabe que não é fácil, como vocês já comentaram, ter esse contato com os outros professores, trazendo então a interdisciplinaridade, ou também pode ser apenas uma atividade gamificada desenvolvida em uma aula. Mas é importante ressaltar que quase não é possível desenvolver todas as nossas aulas de maneira gamificada, visto que exige muito do professor, muito tempo para planejar essas atividades. E a gente sabe também que nós temos em mãos muitas outras metodologias que podem ser utilizadas então nas nossas aulas. Como a prof. Fabi comentou, temos alguns elementos da gamificação que caracterizam ela, então precisamos trazer alguns elementos para dentro da sala de aula para caracterizar como uma aula gamificada. Mas não necessariamente precisamos trazer todos esses elementos. Os mais comuns que a gente encontra é a pontuação, o ranking e prêmios. A pontuação, ela funciona então, o professor pode estipular alguns pontos para algumas atividades em que os alunos, conforme vão resolvendo, vão ganhando esses pontos. E aí, a partir disso, criar um ranking em que os alunos ou grupos de alunos são colocados em colocações. E aí, também temos a questão da premiação. Ganhar uma medalha, ganhar um chocolate. Mas também o que eu encontrei e que eu acho que é uma alternativa muito legal é, ao invés de dar aos alunos algo físico, possibilitar com que quem tenha ficado nas primeiras colocações consiga um tempo extra ou consiga um tempo de tirar dúvidas antes de uma avaliação, né? Que os demais, então, não teriam esse tempo, mas quem se dedicou, conseguiu atingir os objetivos da atividade, tenha esse tempo de tirar dúvidas antes de uma prova. E também temos outros elementos, que é o tempo e a criação de avatares. Esses 5 elementos, então, é o que a gente mais encontra, que é trazido dos jogos para o contexto escolar. E pode parecer uma coisa muito simples, mas quando a gente diz para os alunos quanto tempo eles têm para realizar uma tarefa, ajuda muito no engajamento deles com a aula. Não sei se vocês já conseguiram perceber isso. E também no contexto dos games, dos jogos, o avatar ele é compreendido como a representação digital de cada jogador em um ambiente, seja ele virtual ou não. E para isso, é só dar um Google que vocês vão encontrar vários aplicativos que podem ser utilizados para a criação desses avatares. E aí, alguém levantou a mão? Tá, ok. O aluno, então, ele pode estar customizando esse avatar do jeito que ele se enxerga. Ele pode representar nesse avatar ele mesmo, seja então da maneira mais literal, colocando a cor do seu cabelo, a cor dos olhos, enfim, ou fazendo uma releitura de si, brincando com elementos que estão disponíveis nessas plataformas para criarem avatares. E também o professor ele pode possibilitar a criação de avatares em outros formatos. Dependendo da disciplina, por exemplo, ciências, os alunos podem se representar através de plantas, através de animais.
entre outros, como eles se enxergam por vezes. E, de qualquer forma, esse exercício promove processos de identificação e autorrepresentação. E também, além de utilizarmos plataformas, aplicativos para a criação dos avatares, também há a possibilidade dos alunos desenharem o seu próprio avatar como eles se enxergam, mas fazer essa representação. E aí, a partir disso, eu trouxe alguns exemplos de gamificação na educação. No caso, o primeiro exemplo é o Duolingo. Não é um exemplo que a gente consegue trazer literalmente para dentro da sala de aula, porque ele já é um aplicativo pronto, mas ele utiliza da gamificação. Então, um dos mais conhecidos exemplos de uso da gamificação em educação é o aplicativo Duolingo, que usa elementos de jogos como pontos, barras de progresso e níveis para motivar e engajar os estudantes a aprenderem um novo idioma. Provavelmente muitos de vocês já conhecem ou até já acessaram, já jogaram, mas o Duolingo, ele é uma ferramenta para que a gente aprenda um novo idioma. E aí ele utiliza de vários mecanismos da gamificação, como por exemplo, quando a gente acessa o Duolingo no primeiro dia, a gente ganha uma premiação. Às vezes são moedinhas, enfim. No segundo dia que a gente acessa, a gente ganha um prêmio maior. No terceiro, um prêmio um pouquinho maior. E assim sucessivamente, fazendo com que a gente queira acessar esse aplicativo todos os dias para não quebrar essa nossa sequência. Porque a partir do momento que a gente deixa de acessar o Duolingo, a gente retorna lá do início, tem que começar desde o dia 1. Então, alguém que já passou 30 dias sequencialmente entrando, jogando, aprendendo, não vai querer, quem sabe, perder essa sequência, porque no dia 31 ele já vai ganhar um prêmio maior do que ele ganhou no dia anterior. Também temos o exemplo do Kahoot, que quem sabe vocês já utilizem em sala de aula. O Kahoot permite a criação de questionários de múltipla escolha e de ordenação de itens que são respondidos em dispositivos móveis. O processo é gamificado, com pontuações e rankings. E para não ser apenas uma ferramenta de teste, é preciso que o professor saiba usá-lo de forma inovadora. Um exemplo, então, é envolver o trabalho em grupo, com perguntas complexas que exigem habilidades e agilidade de pesquisa. Além do que está dito aqui, o Kahoot também tem a questão do feedback imediato, em que, assim que todos os alunos responderam a pergunta, a gente já consegue ver quem que acertou, quem que errou, quem que respondeu por primeiro, porque de acordo com a ordem que é respondida, o aluno ganha mais pontos. Então, para quem não conhece o Kahoot, o professor consegue criar um questionário ou então já pegar algo pronto, porque muitas vezes outros professores já criaram algo que a gente pode estar utilizando. E aí, numa tela maior, então, por exemplo, no projetor, vai ficar a pergunta com, por exemplo, que nem aqui aparece na imagem, o vermelho, o azul, o amarelo e o verde, cada corzinha seria uma resposta. E aí, no celular do estudante, vai ter essas mesmas cores com as respostas e o aluno vai ter que clicar em qual ele acha que é a verdadeira. E aí, quem responder mais rápido ganha mais pontos, quem não consegue... E também tem a questão do tempo, né? O professor consegue colocar um tempo para que os alunos respondam essa pergunta. E aí, de acordo com a pergunta, o professor vai ter que perceber, então, se precisa de mais tempo, precisa de menos tempo, e assim sucessivamente. Trouxe também um exemplo de gamificação fora do contexto escolar, que então em 2018 a Nike lançou um aplicativo em que os clientes usavam esse aplicativo de exercícios para acumular pontos e trocá-los por recompensas especiais. Então, os clientes poderiam trocar por playlists, acesso a atividades de meditação, créditos para a academia, e para os melhores colocados, a oportunidade de concorrer a pares de tênis das linhas mais recentes da marca. Então, conforme eles utilizavam esse aplicativo para acompanhar as suas atividades físicas diárias, corrida, caminhada, enfim, eles ganhavam pontos que poderiam ser trocados por recompensas. Então, eu, Kelly, pensando que eu teria um aplicativo que eu poderia estar utilizando para trocar por uma recompensa, eu com certeza utilizaria este do que outro que simplesmente só medisse talvez a distância que eu percorri, o tempo.
Então, esse exemplo ele usa alguns elementos comuns da gamificação, como a pontuação, a competição e a recompensa, para motivar as pessoas a realizarem atividades benéficas e ainda conseguirem fortalecer o relacionamento com a marca, que nesse caso é a Nike. E então, a partir do que eu falei até agora, de que forma a gamificação pode contribuir no processo de ensino e de aprendizagem? Gostaria que vocês, ou pensassem, se alguém quiser expor o que acha da gamificação no processo de ensino e de aprendizagem, como que ela pode estar auxiliando? Joyce? Esses 2 aplicativos que tu falou por primeiro, eu mesma já utilizei quando estava fazendo curso de inglês, o Duolingo, né? E ele é muito legal mesmo, gostava muito de usar para aprender, né? E a questão do Kahoot, dá muito certo utilizar ele, eu gosto muito de utilizar ele. Os meus alunos amam, eles pulam, vibram, gritam, é uma loucura, assim, quando a gente faz Kahoot. E como eu sou prof de matemática, assim, eu gosto, sabe, de usar ele quando, por exemplo, depois de uma avaliação, né? Tipo, que nem essa semana eu tinha um Kahoot já pronto, né, de outros anos, porque tu monta, ele vai ficando, né? E aí eu fiz, né, uma avaliação com eles na quarta-feira, então eles já tinham estudado o conteúdo e para essa avaliação, e aí eu fiz o Kahoot na sexta-feira, que daí era quando eu tinha outra aula para fazer um fechamento, assim, e eles tinham, assim, muitos conceitos na ponta da língua, sabe? Porque eles já tinham estudado. E essa questão, assim, da premiação, eu percebi que é legal ter a premiação, porque parece que daí eles se envolvem mesmo para ganhar. Eu já testei o Kahoot em outros momentos que não tinha premiação e eles parecia que não davam muita bola, assim, lá pelas tantas os alunos veem que eles começam a perder e daí eles não tentam mais, né? Então é bem legal, assim, envolve bastante eles e aí quando eles têm lá, às vezes eu faço assim com muita pegadinha, sabe? E aí eles ficam loucos, assim, que eles erram alguma coisa. Como assim, prof? Que tinha... E daí eu falava, tá vendo aquele tal assunto que a prof sempre fala para vocês cuidarem, né? É verdade. E aí eles se tocam na hora já e eles se divertem muito. Então, assim, vale muito a pena mesmo. Eu gosto de usar com eles essa ferramenta. E quando eu ouvi as colegas falando antes, né, sobre a questão das vezes de falta de tempo, ou às vezes a falta de tecnologias, né? Eu vi, assim, que eu sou uma prof abençoada, de certa forma, porque, por exemplo, eu tenho 6 aulas de matemática por semana, então dá para fazer muita coisa, e a nossa escola também tem, né, muita acesso. Então, dá para fazer muita coisa, assim, é bem bom. Eu só vou trazer uma experiência que eu tive com o Kahoot com alguns alunos, de que muitos às vezes não gostam dessa sensação de competição. Então, a gente precisa ter essa ideia de que a gente precisa trazer em momentos o Kahoot, mas também trazer outras metodologias que por vezes não envolvam a competição, porque tem alunos que se identificam com esse tipo de atividade, mas tem outros que não. Então, a gente não pode sempre utilizar das mesmas metodologias, né? E a questão do Kahoot também, a gente pode tentar trazer ele para a sala de aula sem ser um recurso tecnológico. Quem sabe fazer perguntas num papel, enfim, e aí cada aluno ter uma plaquinha, ter como aqui na escola a gente faz palitos de picolé com as cores, representando as cores do Kahoot, e assim sucessivamente. Prof. Cláudia? Nessa linha que você coloca de que nem todos gostam de competir, eu já usei o Kahoot em sala de aula, mas o grupo pediu para utilizar. Prof, vamos fazer então o joguinho e vamos usar a cultura geral, por exemplo. Então lá tinha questões, era um formulário, um questionário pronto, e tinha questões de futebol, né? Ele tem aí uma variedade de possibilidades. Mas de fato foi um pedido deles. E aí eu fiquei pensando, enquanto você estava fazendo a explanação, Prof. Kelly, que na verdade
eu faço uma gamificação com eles, mas de uma forma bem diferente, sem usar nenhuma tecnologia. O jogo é que eu encaminho a atividade, eles fazem no caderno e eles têm que me mostrar para ganhar um visto no caderno e um ok no caderno. As minhas avaliações, todas as minhas atividades da sala de aula, elas são avaliativas, eles têm que fazer e me mostrar. Então, na verdade, o sistema de recompensas, ele funciona quando eu tenho estudantes na turma que têm todas as tarefas feitas. E aí eles vêm me perguntar, prof, eu posso fazer essa do dia que eu não vim para lhe mostrar, que daí eu tenho todos os ok. Ou então, quantos ok eu tenho? Quantos ainda vai ter nesse bimestre para mim fechar o 100%? Então, é uma ferramenta que estimula eles a realizarem as atividades e a receberem uma recompensa por isso, né? Porque isso vai interferir na pontuação, na média deles, né? Agora, claro, tem aqueles que não fazem atividade, que não estão estimulados por isso. Mas na grande maioria, eles desejam fazer essa tarefa para receber, então, a recompensa de ter todas as tarefas feitas, né? E de ter esse acompanhamento. É mais ou menos como dizer para eles que tem importância vir para a aula, né? Que eu estou esperando que ele conclua a atividade, porque daí ele vai ter um visto no caderno, né? E eu geralmente uso assim, mostrem para a família de vocês o caderno, né? Ou quando a mãe procura a escola, mãe, a senhora olha o caderno, né? Pai, olha o caderno, vai ter o visto lá da data com a atividade. Então, se o caderno está em branco, a mãe já sabe, né, o que aconteceu naquele dia, enfim. Algumas famílias são bem atentas quanto a isso, outras já nem tanto. Mas, assim, é uma forma mais igualitária de despertar uma competição saudável e de fornecer uma recompensa possível de que todos podem fazer, né? Prof. Fábio, você quer falar alguma coisa? Sim, eu desliguei a mãozinha e achei que tinha ligado o microfone. Então, eu fiquei pensando, vamos pensar do nosso ponto de vista, né, colegas, de professor. O Kahoot, assim como outras ferramentas que a Kelly comentou, mas o Kahoot é um que eu gosto de usar também, do ponto de vista daquele princípio da web, né, de colaboração. Tem muitas atividades prontas, inclusive. Então, ele é aquilo assim que tu pode partir do zero, tu pode construir o teu jogo, né, sobre o assunto que for, com as questões, com as alternativas, tu configura todo ele, né, o tempo que tu quer deixar para o aluno responder, se tu quer mostrar entre uma questão e outra o ranking, ou se tu quer deixar só no final, se tu quer botar música, se não quer. Então, tu vai configurando, ele já tem isso tudo pré-formatado, né, tu só vai dizendo se tu quer ou não quer. E tu vai incluindo, né, o enunciado, as alternativas. Mas também tem muita coisa pronta. Então, em várias línguas, inclusive, não só em português. Então, coloca um tema, né, de busca dentro do Kahoot e ele vai mostrar, então, dentro de, sei lá, história do Brasil, alguma coisa assim. E aí tu vai ter aquilo pronto. Então, também e tu pode alterar, tu pode editar aquele que tu tá usando, né? E aí fica disponível para outros também. Então, cria uma comunidade, né, de usuários, claro, daquela ferramenta. Óbvio que, né, ninguém vai usar às cegas, tu vai sempre revisar, porque pode ter erro, né, a gente não sabe. Mas é muito bacana, eu acho que nesse espírito da web, que nós sabemos que essas ferramentas, esses aplicativos, muito do que tu faz, do que tu cria, fica, né, disponível para outros. Então, acho que essa troca global, né, também é interessante nessa perspectiva do Kahoot. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Então vamos lá.
Até aqui, então, vocês puderam perceber que há alguns termos recorrentes quando a gente fala sobre gamificação. A gente já sabe que ela possibilita motivação, possibilita engajamento, mas na minha pesquisa do mestrado, estamos querendo verificar quais elementos da gamificação ampliam as condições de estudantes em aulas de matemática apropriarem-se do conceito função. Ou seja, para além da motivação e do engajamento, que normalmente a gente encontra aliado ao termo gamificação quando realizamos pesquisas bibliográficas, leituras, queremos saber se através dela pode haver aprendizagem. E aí, aliada à gamificação, eu trago uma teoria para vocês que eu estou utilizando como suporte teórico, que é a teoria do fluxo, que foi criada por um psicólogo, o psicólogo Mihaly, e essa teoria, ela busca compreender e entender o que uma pessoa, seja ela estudante ou não, precisa para atingir um estado pleno de concentração e motivação inerente à realização de qualquer tarefa do seu dia a dia. Então, esse autor descreve um estado em que as pessoas, em que os alunos, ficam totalmente focadas naquilo que estão desenvolvendo. Ou seja, é um estado de fluxo que nos permite desempenhar com satisfação os problemas cotidianos que desafiam as nossas habilidades. Ou então, a realizar com satisfação as atividades que o professor está propondo em sala de aula. E então, levando essa teoria para dentro da sala de aula, para dentro do contexto escolar, percebemos que é muito difícil encontrar estudantes que se encontram nesse estado. Nesse sentido, na abordagem da gamificação, percebendo que os alunos estão muito acomodados, estão desinteressados, pode ser que as habilidades deles estejam mais altas do que o desafio proposto pelo professor. E do mesmo modo, o contrário. Se o professor sentir que os estudantes estão muito aflitos, pode significar que os desafios estão mais altos do que as habilidades. Então, ali nessa imagem, eu trouxe, então, em um eixo temos o desafio e no outro eixo temos as habilidades. E no meio de tudo isso, há vários fatores que podem influenciar para que a gente consiga alcançar esse estado de fluxo. Então, aqui temos controle, relaxamento, tédio, apatia, preocupação, ansiedade. E o estado de fluxo, então, seria traçando uma reta diagonal, exatamente no meio, entre desafio e habilidade, quando as duas estão em equilíbrio, pensando em uma balança. Mas, para conseguir alcançar esse estado de fluxo, existem 3 condições. A primeira delas é sobre as atividades que estão sendo desenvolvidas. Elas precisam ter objetivos claros. Então, quando vocês estiverem desenvolvendo uma atividade gamificada e queiram que os seus alunos estejam ali engajados, motivados e queiram aprender, é necessário que vocês deixem os objetivos bem claros. É necessário que os alunos saibam o que eles precisam fazer, onde eles precisam chegar. Além disso, o feedback precisa ser imediato, sendo ele positivo ou negativo, para que os alunos saibam em que posição que eles estão e o que eles precisam fazer para melhorar. Então, como lá temos o Kahoot como exemplo, os alunos recebem o feedback imediato ali, assim que todo mundo respondeu, eles já conseguem ter esse feedback sobre a sua pergunta, podendo então melhorar as suas capacidades para poder resolver a próxima pergunta. E por último, mas não menos importante, que é o que eu comentei anteriormente, que é necessário que as habilidades necessárias para desenvolver a atividade e a dificuldade desse desafio, elas precisam estar em equilíbrio. E para isso é necessário que o professor conheça os seus alunos, conheça até que ponto que eles conseguem chegar através do desenvolvimento de uma atividade. Então aqui eu trago uma frase de Albert Einstein que diz que insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Porque a gente sabe que a tecnologia está começando cada vez mais a fazer parte do nosso contexto escolar. Ela só precisa ser utilizada de maneira sensata e inteligente. Ontem eu participei de uma palestra e ouvi o professor dizendo o seguinte: o martelo, ele é uma tecnologia. Não é uma tecnologia digital, uma tecnologia que envolve a internet, então. Mas ele surgiu a partir de uma necessidade.
para pregar o prego, esse martelo é ótimo. Mas se ele for utilizado para machucar alguém, ele não terá atendido ao seu propósito. Então as tecnologias, elas surgem a partir de uma necessidade, a partir de um erro, por vezes. Então, professores, não tenham medo de desfrutar das inúmeras possibilidades que a gamificação oportuniza. E aprenda junto com os seus alunos, porque o processo de ensino e de aprendizagem, ele é uma via de mão dupla, como a professora comentou anteriormente. Assim como o aluno aprende com nós também aprendemos com os nossos alunos. E para finalizar, outra mensagem que eu trago é que não queiram somente se adaptar às mudanças, queiram estar à frente delas, pesquisando, refletindo sobre possíveis melhorias que podem facilitar o momento que vocês estão vivendo, seja ele dentro de sala de aula ou fora. Sejam proativos, sejam curiosos e não somente aceitem tudo do jeito que vier. A curiosidade nos leva a outro patamar. E aí uma frase de Paulo Freire: sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo nem ensino. Então assim eu finalizo a minha fala. Fico disponível para dúvidas, para sugestões, críticas construtivas. Deixo aqui meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato. E somente agradecer pela oportunidade de poder ter feito essa troca de experiências com vocês nessa manhã. Que bacana, Kelly. Muito legal, né, gente? Acho que muitos insights, assim, a dona Kelly nos traz, né? Muito obrigada, professora Kelly Poerch, orientando, então, da professora Isabel, né? E a gente vê que, sim, a Kelly tem esse olho, né, para essa questão de pesquisa, né, Kelly, que é a função em matemática. Mas olhem, eu tenho certeza, assim, eu com a minha área de atuação, cada um de vocês, com a área de atuação de vocês, a gente consegue ter alguns insights e algumas coisas que, do tipo, sabe, vou dar uma olhada, parece ser interessante. E claro que a gente volta sempre daquilo que a gente estava falando um tempo atrás, que é a questão do tempo, do planejamento e do quão legal é momentos como esse, assim, né, da gente olhar um para o outro e trocar, como disse a Jaqueline, as pendengas, né, onde é que tá as limitações, que sim, às vezes está no espaço físico, está na infraestrutura, mas muitas vezes está bem além disso, né, está em questões que são mais difíceis, né, de serem resolvidas, porque são mais estruturais. Mas, assim, o que eu acho, Kelly, e te agradeço muito pelo teu tempo, né, e por tu trazeres essa síntese, o que vocês acharam? Mais uma pergunta, assim, que eu fico me fazendo e que eu lanço aqui pra gente nesses minutos agora, que é a questão do fluxo, né, do estado do aluno. A gente tende a generalizar, e vocês já devem ter ouvido falar, né, de que tem até um livro, né, que se chama Geração Superficial, que parece que por conta das tecnologias, os sujeitos, não vou nem falar os alunos, né? Nossa, as pessoas têm menos poder de concentração. E claro, a tela, eu já li alguns estudos que dizem, tenta ficar X minutos, né, numa tela, seja celular, o que for, jogando, lendo, assistindo um vídeo, o que for, fecha essa tela e vai ler um livro, para ver se o teu poder de concentração é o mesmo. Não é. Né, tu não consegue focar, mas por quê? Isso não quer dizer, aí é que eu entro naquilo que a Kelly disse, isso não quer dizer que tu não consegue mais se concentrar, são formas de pensamento diferentes. Então, porque aquilo que tu estava fazendo na tela estava tomando o teu foco, de outra forma. E aí entra a multimodalidade, lembram que a gente discutia lá no início do nosso projeto, em abril, maio? Por quê? Porque é uma leitura multimodal. O processamento cognitivo, ele está dando conta de um monte de coisa ao mesmo tempo. É som, é imagem, né? Então tem um monte de coisa. Então, a gamificação, talvez, né, Kelly, ela entre... aí é que vem a pergunta, por que, ou até que ponto os alunos vão conseguir focar num processo gamificado, num jogo, com ou sem tecnologia, né? Mas de que forma ou até que ponto eles vão conseguir focar mais
nesse tipo de atividade, nesse tipo de metodologia, e menos naquilo que a gente entende como sendo tradicional, e o tradicional não entendo no ponto de vista negativo, né? Não é nisso. Tradicional no sentido deve ser classicamente feito, né? Que é sentar a bunda na cadeira, abre o livro, abre o caderno, vai pegar a caneta e vai escrever e vai resolver um problema ali. Tu precisa de um outro tipo de concentração, que tem que ter, né? Então, assim, é isso que eu fico pensando, de que forma a gente consegue coadunar, né? A gente consegue conciliar isso tudo, porque, como disse a Kelly antes, não vai ser sempre Kahoot, né? Não vai ser sempre desafio por recompensa, não vai ser sempre Pac-Man, né? Mas são algumas atividades, e aí entra aquela coisa que vocês falaram, algumas atividades dentro do meu planejamento, do planejamento coletivo, que eu, como professora, sei, né, por que eu estou colocando o Pac-Man naquele momento e não no outro, né? Por que eu estou usando o Kahoot nesse momento, dessa forma e não de outro. Só que isso leva tempo, isso precisa de um conhecimento de professor. Olha o TPEC aí. Vocês estão percebendo isso, que é o nosso pontinho-chave do fim do projeto, que nós vamos falar lá em dezembro. Vocês estão percebendo que quando a gente fala agora em conhecimento de professor, é o TPEC. Porque nós estamos falando de tudo junto, né? É o nosso conhecimento tecnológico, pedagógico, de conteúdo, tudo junto, né? Os círculos lá, as intersecções. Então, acho que a gente vai vendo as potencialidades que se tem. Eu te agradeço muito, Kelly. Acho que a tua pesquisa também tende, acho que assim como eu, as gurias e os guris que aqui estão, ficam também à disposição para o que tu precisar. Mas não vamos encerrar ainda, tem mais mãozinhas. Cláudia, acho que é tu, né? Estou procurando aqui. Achei, é a Cláudia. Eu fiquei com vontade de ter aula de matemática com a Prof. Kelly. Depois dessa fala dela, eu acho que a tua percepção sobre o aprendizado, ela é muito interessante, né? Você fala assim com muita convicção daquilo que você pratica ou daquilo que você vai vir a praticar. Eu acho que isso é muito bonito, principalmente de uma pessoa que está, digamos assim, iniciando essa caminhada, né? Pelo menos iniciando o comparativo comigo, né? Mas eu acho que isso é muito bom, você saber que existem pessoas no mundo que estão preocupadas em aprender para serem melhores profissionais, né? E a matemática, ela por si só, eu acredito que ela tem, assim, alguns estigmas, né? De que é difícil, de que os alunos vão ter dificuldade, e você mostra a matemática de uma maneira muito leve, né? Muito tranquila, muito bonita de ser aprendida, né? Então, eu acho que é assim, você está de parabéns, né? Na tua fala, na tua pesquisa e na tua caminhada enquanto prof, né? Fiquei com vontade mesmo de assistir as tuas aulas de matemática. Eu sou professora de um curso técnico em informática, e aí os alunos, eles já são um pouco mais velhos que eu, e eu coloquei em prática um pouquinho da gamificação, porque aqui em São José, onde eu moro, eu não sou professora, eu estou na escola, mas eu auxilio em outras atividades. E aí eu fui muito feliz nessas aulas, porque os alunos também adoraram, teve essa troca, sabe? Foi muito interessante. E assim, no ano que vem, eu vou colocar em prática essa minha pesquisa, né? Eu vou realmente tentar responder essa pergunta que eu estou me propondo agora, enquanto pesquisadora. Inclusive lá com a Prof. Marli, Prof. Marli Jacobi. E eu só tenho a agradecer, foi muito legal para mim também, essa troca de experiências, ouvir vocês já com toda essa caminhada, eu que estou recém iniciando, e é muito difícil, né? A nossa profissão, ela demanda muito de nós, e por vezes a gente realmente não tem tempo para conseguir dar conta de tudo.
que legal. Então a Marli já vai receber o ano que vem. Depois acho que era legal a gente ter algum retorno, Kelly. Passa para nós. Nosso projeto se encerra. O nosso curso aqui, né? Os nossos encontros encerram em dezembro, mas o projeto ainda não encerra. O projeto vai até metade do ano que vem. Então a gente ainda pode, claro que fazer alguns encontros, né? Alguma coisa assim mais esporádica, né? Não tem mais aquela obrigação. Mas até o meio do ano que vem, sinta-se bem, né, as portas aqui, né, gurias, estão abertas para a gente também acompanhar retornos, sucessos e insucessos, né, e compartilhamento, né, gurias, e que fique também depois desse projeto. Acho que esses grupos, eles ficam, com certeza a gente sempre vai lembrar de um exemplo. Eu lembro até hoje do exemplo da Cláudia. Quem é que foi? Foi tu, né, Cláudia? Como da terrinha lá para simular, eu lembro até hoje. Então tem coisas assim que ficam, né? E a gente resgata isso na memória de quando em quando, assim. Acho que é muito legal. Eu adoro sempre, né, participar desses encontros. Fica bem à vontade, viu, Kelly? Pessoal, dada a hora, são 10h30. Acho que não tem mais mãozinha. Deixa eu olhar aqui na minha telinha. A gente tem, eu sei que nós conversamos rapidamente, não tira dúvidas antes de gravarmos o encontro. Eu vou, se vocês concordam, eu paro de gravar por aqui e a gente faz um segundo momento agora, né, a partir das 10h30, para conversar especificamente sobre o nosso encontro de 10 de dezembro, as atividades que vocês pretendem realizar, socializar ou já realizaram. Alguns já fizeram, teve até uma colega que entrou em contato para que a gente tentasse, nessa semana que passou, fazer registros de uma atividade na escola em Panambi. Daí, uma pena que não, né, ainda não deu certo. A ideia é que seja em novembro. E então, reforço, né, vai ficar gravado, os colegas vão assistir. E que hoje, né, dia 29 de outubro, que seja hoje, então, no máximo até segunda, digamos assim, 31, Dia das Bruxas, assim, um prazo, um deadline, né, um prazo máximo para a gente compor os grupos que vão fazer socializações dos seus trabalhos, das suas atividades, no dia 10 de dezembro, nosso último encontro. Não confundamos, né, o 10 de dezembro com gravações na escola. É apenas para a gente utilizar daqueles que querem socializar, quem gostaria que a gente fosse até a escola também para fazer as captações de imagem, depoimentos, conversas e por aí vai, que fique registrado, né, nos vídeos. Tem uma coisa, se por acaso alguém não se registrou lá na tabela, né, como querendo socializar algo no dia 10 de dezembro, mas gostaria que fossem fazer alguma tomada de imagem, também é possível, né? Então eu só peço que me contatem. Faço ainda um último registro antes de parar a gravação, que é o link que eu botei aqui no chat do termo de consentimento livre esclarecido. Vocês sabem que toda pesquisa com humanos, né, ela é enviada ao comitê de ética e os participantes têm que ter uma anuência, né? Sim, eu quero participar do projeto. Nossos encontros são gravados e eles ainda não estão disponíveis na modalidade pública lá no YouTube. Muito porque ainda não temos o termo de consentimento de todos os envolvidos. Então, não é obrigatório, né? Preenche, assina sim quem quer, mas por isso que os encontros não serão públicos. Eles ficam gravados, ficam na página do projeto, mas eles entram como não listado. Então, se alguém entrar no Google e procurar vídeo, não vai achar, tá? Só se um de vocês, passar o link para essa pessoa. Aí ela consegue abrir, tá bom? Kelly, muito obrigada.